Vou a Israel já há 26 anos. Estive por lá 139 vezes. Estudei história, geografia e arqueologia com renomados professores israelenses. Pude compreender bem o problema árabe-israelense e a política do Oriente Médio, que antes eu pensava como se fosse um conflito mais complicado do mundo para explicar para alguém, quando na verdade é relativamente até fácil de explicar. Depois, tire suas próprias conclusões. Quem é o vilão da história? Em resumo, um dos lados quer o outro lado morto. Israel quer existir como um Estado judeu e viver em paz. Israel reconhece o direito dos palestinos de ter o seu próprio Estado e viver em paz. No entanto, o problema é que a maioria dos palestinos e muitos outros estados muçulmanos não reconhecem o direito da existência do Estado judeu. Isto vem acontecendo desde 1947, quando a ONU votou para dividir a terra chamada Palestina num Estado judeu e um Estado árabe. Os judeus aceitaram a partilha feita pela ONU, mas nenhum país árabe ou muçulmano aceitou. Quando o mandato britânico terminou em 1948, exércitos árabes de países vizinhos, Líbano, Síria, Iraque, Jordânia e Egito, atacaram o Estado judeu que existia há apenas um dia, no intuito de destruí-los. Mas, para a surpresa do mundo, o pequeno Estado judeu venceu e sobreviveu. Então, aconteceu de novo, em 1967, a Guerra dos 6 Dias, quando o ditador egípcio Gamal Abdel Nasser divulgou um plano que, em suas palavras, era para destruir Israel. Colocou tropas na fronteira com Israel, na península do Sinai. Simultaneamente, outros países árabes, Síria, Jordânia, Iraque, apoiados pelo Kuwait, a Arábia Saudita, Argélia e Sudão, mobilizaram para atacar Israel. No entanto, Israel, sentindo o perigo iminente de ser atacado, atacou primeiro preventivamente. Mas não atacou a Jordânia, pois havia pedido ao rei da Jordânia, Hussein Talal, para não entrar na guerra. Mas ele entrou assim mesmo. E foi por causa da entrada da Jordânia na Guerra dos 6 Dias que Israel conquistou as terras da Cisjordânia, da própria Jordânia. Qual é a diferença entre Jordânia e Cisjordânia? O nome Cisjordânia foi dado ao território depois que a Jordânia capturou, no ano de 1948, na Guerra Árabe-Israelense. Mas a Jordânia só anexou a Cisjordânia em 1950 e a manteve até 1967, quando foi ocupada por Israel na vitória à Guerra dos 6 Dias de 1967. Também conhecido como a Terceira Guerra Árabe-Israelense. Foi assim que Israel venceu simultaneamente 4 países árabes em apenas 6 dias de batalha. Curiosamente, a Jordânia ainda mantém o controle da mesquita de El-Aqsa e o Domo da Rocha em Jerusalém. Porém, logo no final da guerra, com a vitória de Israel, os estados árabes foram a Khartum, no Sudão, e anunciaram os famosos 3 não. Não reconhecemos, não a paz e não as negociações. E esses 3 não permanecem até hoje, menos para o Egito e para a Jordânia, que fizeram acordo de paz com Israel. Mais uma vez, em 1973, os árabes promoveram outra guerra, a Guerra do Yom Kippur. Levou esse nome, pois foi no dia de uma das datas mais sagradas do judaísmo, o dia do perdão, Yom Kippur, quando tentaram reaver o território ocupado em 1967. A Guerra de Yom Kippur durou de 6 a 26 de outubro de 1973. Mas foi somente em 1979 que Israel devolveu ao Egito a península do Sinai após a assinatura de um acordo de paz. A terra do Sinai, que é bem maior do que Israel e com petróleo, Israel devolveu ao Egito, que assinou um acordo de paz com Israel. Foi terra por paz. Por outro lado, Israel sempre esteve disposto
a fazer o mesmo com os palestinos. Tudo que os palestinos teriam que fazer e aceitar era somente reconhecer o Estado de Israel e prometer paz com eles. No entanto, no ano 2000, quando Israel concordou em dar aos palestinos um Estado soberano em 95% da Palestina e toda a faixa de Gaza em troca de paz. Lamentavelmente, Yasser Arafat recusou. Queriam mais terras como estavam desenhadas antes da Guerra dos 6 Dias. E a volta dos refugiados. Claro que Israel não poderia permitir, pois os refugiados voltando, os árabes ultrapassaria a população de Israel. E assim, o acordo foi abandonado pelos palestinos. Os palestinos não só recusaram a oferta, como também começaram a treinar e a enviar homens-bombas para todo o território de Israel. Foi um período de muito terror e medo em Israel. Eu mesmo convivi com esta época. Enquanto isto, nas emissoras de rádio e televisões palestinas e nas escolas, divulgavam abertamente, diariamente, a exaltação dos homens-bombas e a demonização dos judeus em rádio e TV, dizendo que Israel deveria deixar de existir. E isto não mudou até hoje. Não é difícil entender a disputa na região. Palestinos terroristas do Hamas querem o outro lado morto, exterminados. E nas suas terras construir um Estado Islâmico de norte a sul do território de Israel. Mas o Hamas orgulha-se em dizer: amamos a morte, exatamente como os judeus amam a vida. Existem cerca de 22 países árabes, mas apenas um Estado judeu que é menor que o Estado de Sergipe, o menor Estado brasileiro. Por que eles não têm o direito à existência? Para terminar, imagine o seguinte cenário hipotético. Caso Israel anuncie um cessar-fogo permanente e eterno, baixando definitivamente suas armas, e os países árabes inimigos, grupos terroristas como Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica, aceitassem fazer o mesmo, o que você acha que aconteceria? Seria a destruição imediata do Estado de Israel. Afinal, em terroristas não se confia. Haveria assassinatos em massa da população de Israel, pois esta é a determinação de alguns países árabes, juntamente com os persas do Irã, com seus braços armados, que são os grupos terroristas que buscam a aniquilação completa do Estado de Israel. Exatamente o que foi decidido em Khartoum, no Sudão. Os três não reconhecemos, não a paz, não as negociações. Estes três não permanecem até hoje. Quem é mesmo o vilão? Israel ou os terroristas?